Olá, gente! Vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante, mas pouco conhecido, ainda tabu aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, mas na maior parte dos lugares. Tem muito tempo que eu tenho pensado em falar sobre isso e eu acho que agora chegou o momento, né? Várias pessoas estão chegando perto de mim queixando-se de TDAH. Estou com dificuldade de concentração, eu não estou conseguindo, estou errando muito no trabalho, então possivelmente eu devo estar com TDAH. Será? Será que só déficit de atenção e hiperatividade dá dificuldade de aprendizado? Dá erros? Falhas? O que faz a minha mente falhar? Né? A gente já conversou sobre o TDAH uma vez, agora eu vou falar sobre isso também, sob um outro enfoque. Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Vamos falar então nas causas, primeiro nas causas que podem levar a um déficit de atenção. O que pode levar a um déficit de atenção? Então nós temos a depressão e a ansiedade, pode levar a déficit de concentração, memória, atenção, insônia, isso tudo acarreta um déficit de atenção e prejuízo cognitivo, com prejuízo escolar e prejuízo no trabalho. Além da depressão e da ansiedade, o que mais que pode causar? Né? Vamos falar de uma maneira específica das áreas da cognição. Nós temos 4 áreas da cognição. Uma é linguagem, outra percepção de raciocínio, outra velocidade de processamento mental e outra memória. São 4 áreas. As medicações podem mexer em 2 áreas, que é a velocidade de processamento mental e a memória. Mas isso é dose dependente, depende da medicação que você está usando e da dose que você está usando. Então, outra coisa que pode dar déficit atencional é as medicações que estão dando, que o paciente está usando. Outra coisa é a insônia. A insônia também pode causar distúrbios de memória e de concentração e outros distúrbios do sono também, como as doenças obstrutivas, né, das vias aéreas superiores, como ronco. Mas isso eu também já falei em outra parte, tá? E aí a gente vai chegando na parte do TDAH. O que é o TDAH? Eu falei que são 4 áreas da cognição. O TDAH aumenta a velocidade de processamento mental em demasia. As outras 3 áreas não acompanham. Então você tem um déficit de aprendizado, porque o paciente perde o foco, ele perde a concentração, ele não consegue fixar no que ele está fazendo, porque logo ele já muda para outra coisa. Mas uma coisa que tem que ficar muito bem claro é que não existe transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é a chamada síndrome do pensamento acelerado congênito. Não existe se o paciente se o paciente não tiver déficit de aprendizado. Se o paciente, em algum momento da vida dele, tinha alto desempenho escolar, em qualquer coisa que seja, ou na vida pessoal, e aprende com grande facilidade e sem problemas, é difícil pensar em TDAH. TDAH necessariamente está associado a um déficit de aprendizado, um déficit de aprendizado, um déficit para você manter a atenção e foco, você não aprende. Então, se ele aumenta a velocidade de processamento mental e não aumenta a atividade das outras 3 áreas da cognição, o paciente ele não consegue acompanhar a velocidade de processamento mental, ele tem déficit de aprendizado. Ok? Isso tem que ficar muito bem claro. Então, às vezes, pacientes que teve alto desempenho escolar em várias atividades, alto desempenho cognitivo em várias atividades e vem, eu tenho TDAH, porque não tem como pensar em TDAH nessa situação. Por que a criança, quando ela é pequena e tem TDAH, ela é hiperativa? Porque quando aumenta a velocidade de processamento mental, o corpo físico tende a querer acompanhar a velocidade de processamento mental e o paciente vai ter aquela hiperatividade tão comum da gente enxergar nesses pacientes, tá? Muito bem. Se não é TDAH, então o que está prejudicando? Não é aquelas outras coisas que eu falei. Não é TDAH, então o que seria que estaria me prejudicando a minha capacidade de manter o foco? Aí nós temos que olhar
para quais outras coisas que poderiam aumentar a velocidade de processamento mental. O que além do TDAH aumenta a velocidade de processamento mental? Nesses casos, a gente tem que pensar em duas possibilidades. Transtorno bipolar, só que o transtorno bipolar aumenta a atividade das 4 áreas da cognição, só que ele também tem outros sintomas associados bem típicos, né? Que é a chamada déficit de controle de impulso. A cabeça pensa, a boca fala, a cabeça pensa, o corpo faz, né? Então, eu tenho vontade, eu compro, eu tenho vontade, eu mato, eu tenho vontade, eu me mato, eu tenho vontade, eu falo, eu tenho vontade, eu faço. E isso traz várias consequências em várias partes da vida do indivíduo, tá? Em si, descartando o transtorno bipolar, que é bem típico e difícil de confundir com o TDAH, nós temos só mais uma condição que não é patológica e é bem pouco conhecida, que são as pessoas portadoras de transtornos pessoas portadoras de altas habilidades, né, ou superdotação. Esses indivíduos não é tão pouco frequente. As pessoas têm confundido com outras patologias, porque não considera esse diagnóstico. Não se ensina isso na medicina, em nenhuma especialidade, principalmente aqui no Brasil, né? Poucos países no mundo identificam esses indivíduos, entre eles Coreia do Sul, Japão, China, Índia e Alemanha, né? Essas mentes, elas não são descobertas e as pessoas confundem com os gênios. Gênios é um superdotado ou um auto-habilidoso que fez uma coisa grande, com grande diferença para a humanidade, como Einstein. Mas superdotado não é necessariamente um gênio. O superdotado ou auto-habilidoso, que hoje o termo certo é auto-habilidoso, ele tem uma facilidade de aprendizado entre diversas outras características que trazem demandas e necessidades específicas com um currículo próprio e específico para ele. E a falta de atendimento da demanda desses indivíduos podem fazer com que eles cursem com transtornos psiquiátricos, vícios, entre outras coisas, porque eles não se adaptam a essa condição de não se sentir pertencimento à sociedade, tá? Ah, doutora, mas é pouco frequente? Não, não é pouco frequente. Os auto-habilidosos cognitivos é 5%, quer dizer, numa sala de 20 alunos, um é. Se você considerar artes, música e esportes, isso sobe para 15% a 20%. É muito mais comum do que se possa imaginar, e a gente não está oferecendo os devidos cuidados, o devido suporte para atender a demanda desses indivíduos, com grande consequência na vida deles. Fora que o país deixa de ganhar quando você deixa investir nessas mentes, porque são elas que puxam todos os avanços em todas as áreas do saber humano, né? Então eles veem além, toda a característica dele é adaptada para ver o que os outros não veem, né? Então o currículo não foi feito para eles, nada foi feito para eles. E aí entra um outro aspecto. Nessa época de Covid-19, esse grupo de pessoas, eles são os mais prejudicados nessa questão do online, né? De aulas online, eles não conseguem, porque geralmente o currículo normal já é tedioso para eles e eles têm que enfrentar isso a nível de aulas online, isso triplica o sofrimento deles, né? Seja aula, seja uma reunião, seja o que for, isso acelera muito a mente deles, porque eles têm as 4 áreas da cognição, a atividade das 4 áreas muito acelerada. Então eles têm a velocidade de processamento mental acelerada, eles têm a memória muito acelerada, a percepção de raciocínio lógico acelerada, e eles têm a linguagem acelerada. Por isso que eles não têm déficit de aprendizado igual o TDAH. É a grande diferença. Porque a velocidade de processamento mental aumenta sim, mas todas as outras 3 áreas acompanham, e isso confere a ele uma habilidade de aprendizado maior. Tá? Mas eles têm fragilidades. Todo esse processo de pandemia, esse excesso de informação, isso acelera
mais ainda a velocidade de processamento mental. E como eu disse para vocês, se você tem a velocidade de processamento mental na infância aumentada, o corpo físico tende a querer acompanhar. Por isso que essas crianças também são agitadas. E nós estamos fazendo muito diagnóstico de TDAH em pacientes que, na verdade, são auto-habilidosos. É muito importante que a gente se atente agora para esse tipo de diagnóstico, e comece a atender as necessidades específicas desses indivíduos. E isso já tem lei, mas ninguém conhece. E aí muitos e muitos pacientes estão me procurando com diagnóstico de TDAH e não é TDAH. TDAH existe, é um fato, mas tem outros diagnósticos concorrentes. Tá? É muito importante que a gente considere para não ficar rotulando as pessoas de maneira inadequada, como se fosse querer fazer caber uma roupa 46 no corpo de 40 ou o inverso, uma roupa de 40 no corpo de 46. Ao tentar fazer com que um diagnóstico vista um paciente que não tem esse diagnóstico, nós estamos atrasando a devida condução e aumentando a probabilidade de trazer, às vezes, sequelas irreversíveis para a vida desses pacientes. Se você tem déficit de atenção, se você não está conseguindo concentrar, se você está com dificuldades no trabalho, erros, veja, não é só o TDAH que faz isso. Tem depressão, tem ansiedade, transtorno bipolar, insônia, você tem distúrbios outros de sono, você tem transtorno bipolar, você tem TDAH e você tem também os auto-habilidosos, né, que um sistema não foi feito para eles e eles têm demandas específicas que a gente tem que procurar atender. Então, se vocês souberem de alguém que está trazendo aí dificuldades de concentração, dificuldades de se colocar no trabalho, erros excessivos, perda de foco, perda de concentração, por favor, procure atendimento que a gente tem como orientar e fazer um tratamento adequado de acordo com a sua necessidade específica. Um abraço para vocês, até a próxima. Deus os abençoe.